Eu fico me perguntando se existem versões parecidas de uma mesma lenda ao redor do mundo, em culturas diferentes. Será que isso não quer dizer que não é só uma lenda? Esse é o caso de La Llorona, ou a Chorona, como ela também é chamada aqui. Não se acanhe, ela não vai te levar. Aqui é o Bira, e essa é a Cesta do Medo. A mulher de branco, a bela da meia-noite, a mulher da meia-noite, a mulher que chora. Muitos nomes, muitos anos de história, muitas pessoas mortas por causa dela. De tempos em tempos, os pais contam para os filhos uma história apenas para fazê-los se comportarem. Quase como acontece com o bicho-papão. Só que de nada adianta contar e depois ter o seu filho realmente levado. Chorona já foi Maria um dia, provavelmente lá no século XVIII. Uma mulher linda, vaidosa, que chamava muita atenção das pessoas da vila onde morava. Uma pequena comunidade mexicana, muito unida pelas tradições. Entre todos os sonhos dela, o que a chamava mais forte era de se casar com um homem muito rico, que pudesse dar a ela uma vida diferente. E o sonho logo se realizou. Logo depois que um cara nobre chegou na vila. Dizem que ele era um fazendeiro. Os dois se conheceram, se apaixonaram, se casaram e viveram felizes até o nascimento dos seus 2 filhos. O que era para ser uma época ainda mais feliz acabou se tornando uma época de tormento. Maria percebeu que o marido estava passando cada vez menos tempo em casa. Não tinha mais tanto interesse como antes por ela, apenas nos filhos. Foi então que um dia Maria descobriu tudo. Ela estava dando um passeio com os filhos, como tinha o costume de fazer, e acabou se deparando com o marido em algum lugar da vila. E o marido estava com outra mulher, uma amante. Aquilo a afetou. Maria, agora completamente desequilibrada, descontou a raiva em seus pobres filhos, que nada tinham a ver com o assunto. Ela os jogou de uma ponte e ficou olhando enquanto os dois afundavam nas profundezas escuras da água, sem conseguir nadar, sem respirar, morrendo aos poucos. A história poderia ter acabado aqui. Maria poderia ter sido presa ou internada sem entender o que tinha feito. Só que não. O destino não ia permitir que ela ficasse impune por esse crime hediondo. Poucos segundos depois de matar os próprios filhos, Maria retomou a lucidez e percebeu o que tinha acabado de fazer. Ela se arrependeu, é claro, mas já era tarde demais. A água já tinha entrado nos pulmões das crianças e ceifado suas vidas. Maria desceu da ponte, correndo,
para a margem do rio, na esperança de que ainda desse tempo de fazer alguma coisa, mas o tempo não foi bondoso naquele dia. Enquanto chorava e gritava por seus filhos, ela pulou na água, tentando alcançar seus corpos. Nada. Maria não conseguiu tirá-los de lá. E depois de contar para o marido o que havia feito, ela ficou sozinha. Ele a abandonou, sem nem ao menos dar consolo, pedir desculpas ou algo do tipo. Ele se foi, assim como qualquer sentimento que trouxesse sentido para que Maria ainda estivesse viva. Então ela cometeu suicídio, da mesma forma que os seus filhos se foram. Ela tirou a própria vida nas águas que agora guardam os corpos das crianças. Outras versões dizem que ela morreu de tristeza, mas faz mais sentido ela ter morrido no rio. E logo você vai entender o porquê. Digamos que após a morte dela, a história que virou lenda finalmente começa. Na noite seguinte, a que Maria cometeu suicídio, os moradores da vila ouviram o choro de uma mulher nas margens do rio. E junto ao choro, também foi ouvida a pergunta desesperada: onde estão meus filhos? Onde estão meus filhos? Onde estão meus filhos? Os aldeões foram conferir a movimentação estranha. E o que eles encontraram até... me dá arrepios. Ajoelhada perto do lago, a silhueta de uma mulher se destacava pela luz da lua. Ao se aproximar, começou a ficar claro que ela estava vestida de branco, como as roupas com que Maria foi enterrada. Como num piscar de olhos, ela apareceu na outra margem, caminhando, chorando e gritando pelos filhos mortos. Dizem que ela não conseguiu subir ao paraíso e a alma dela ficou presa aqui na terra, como punição pelos assassinatos das crianças. Ao invés de ser aceita no céu, Maria foi banida para o purgatório do nosso mundo, destinada a encontrar os filhos mortos. Isso me faz pensar se os pobres meninos também estão por aqui, tentando entender o porquê de terem sido mortos pela própria mãe. Enquanto Maria não os encontrar, ela vai atormentar outras crianças que encontrar pela frente, sempre imaginando serem as suas. Com o tempo, o nome Maria foi esquecido e o apelido La Llorona, a mulher que chora, começou a ganhar força. A chorona ainda grita pelos seus filhos e não vai descansar enquanto não os achar. Até lá, ela vai vagar pelos rios e mares, sempre na parte da noite. Mas não se enganem, Maria não vai ter clemência por outras pessoas que cruzarem o seu caminho. Homem, mulher, se ela decidir que vai buscar os seus filhos, é melhor procurar uma ajuda que está além do comum. Se é que você me entende. Há ainda os pais que usam a história da Chorona para que os filhos se comportem.
Outros afirmam que ela também procura os maridos que traem as esposas. E tudo começa com um choro. Meus filhos! Onde estão meus filhos? É um choro que você não sabe de onde vem, mas que está prestes a alcançar você. Dizem que ela é apenas uma mãe sofrendo por tudo que aconteceu. E que por causa disso, ela não vai procurar em casas e carros. Não sei. Não me parece muito simples. Imagine se alguém cruzasse o caminho dela e conseguisse escapar. Será mesmo que ela não viria atrás da pessoa? Aqui em casa, por exemplo. Mas a história dela pode ser de antes do século XVIII, antes mesmo de Cristo. Existe um conto grego que fala sobre a deusa Hera, que teria descoberto que Zeus, o rei do Olimpo, estava tendo um caso com uma mulher chamada Lâmia, que era a rainha da Líbia. Hera não gostou nada disso, nem um pouco. Amargurada pelos ciúmes, a deusa passou a matar cada um dos filhos que Lâmia teve com Zeus. Até que chegou um ponto em que Hera transformou a mulher em uma espécie de monstro. Em uma das versões, Lâmia passou a vagar pelo mundo, se alimentando das crianças. Se você acha que tudo isso é bobagem, como explicar os relatos da produção do filme A Maldição da Chorona? Hã? Ah, você não sabe. Parece que a produção vivenciou algumas experiências sobrenaturais nos sets de filmagens. Isso não sou eu que estou dizendo, mas sim o próprio diretor, Michael Chaves, dizendo que ele e toda a equipe de produção acreditava com força que alguns lugares onde eles passaram realmente eram assombrados. Mas e você? Mas o que é isso? Meus filhos! Onde estão meus filhos? Meus